gostaria de começar essa fala com um axioma fundamental. É algo que eu gostaria de pedir a licença de vocês, que é algo que vibra no meu coração e que encontra suporte em muitos textos de sabedoria da humanidade e também na ciência, que é a nossa identidade original é harmoniosa, benevolente, pacífica. Então, somos naturalmente altruístas. Então, eu parto desse axioma para poder a gente desenrolar esse tema. Suporte na ciência sobre isso. Bebês de apenas 1 ano e meio são altruístas, revela estudo. Então, esse é um estudo recente, de 2020, onde os pesquisadores eles faziam uma menção de deixar cair uma fruta perto de bebês nessa faixa etária. E manifestavam interesse naquela comida, naquela fruta. E esses bebês eles faziam um movimento de pegar e entregar para os pesquisadores. Quando, num outro grupo, dentro desse estudo, os pesquisadores não manifestaram interesse pela comida, os bebês não entregaram a fruta. E aí, numa outra fase do estudo, fizeram a mesma pesquisa com os bebês com fome. E, mesmo assim, eles fizeram o movimento de entregar a fruta para as pessoas, para os pesquisadores. Então, esse é só um dos estudos sobre isso. Eu não vou ficar citando outros, existem inúmeros outros estudos sobre isso. Eu gosto bastante desses estudos sobre altruísmo, pesquisando bebês, porque os bebês são muito puros ainda, né? Então, é um altruísmo que ele não tem um benefício secundário. E aí vem um questionamento fundamental. Se somos naturalmente altruístas, se somos pacíficos, benevolentes, harmoniosos, por que muitas vezes não conseguimos adotar vias mais pacíficas na solução dos problemas? Se a gente sabe que o caminho da paz, ele é o caminho mais eficiente, mais harmonioso, melhor para todo mundo, por que muitas vezes a gente não consegue? Se eu sou pacífico, por que muitas vezes eu não estou sentindo isso no meu corpo, eu estou sentindo tensão, desarmonia, raiva? O que acontece? Isso aqui é um dado da OMS, apontando que o Brasil é líder global em quantidade de pessoas ansiosas. Então, numa população de 180 milhões, aí, 18,6 milhões estão ansiosos, convivendo com um transtorno de ansiedade. E esses dados foram analisados em 2019. Aí eu chamo vocês para uma reflexão. Meu corpo, meu instrumento. Meu corpo, meu instrumento. A paz que sou, isso que vibra na minha identidade original, isso precisa ser expresso pelo meu corpo. Para o meu corpo expressar isso, ele precisa estar afinado e regulado. Tem um refrão de uma música que eu gosto bastante, que é uma música do Walter Franco. O refrão é esse: viver é afinar um instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento. Então, vou convidar vocês para a gente olhar um pouquinho para esse instrumento. O que vem a ser esse instrumento? Aqui, eu trouxe um esquema, que é o que justamente encontra-se no estado de superestimulação, nesse quadro de ansiedade alto, que a gente tem observado entre as pessoas
hoje. Então, aqui a gente tem... Estou representando ali dois eixos, né, principais ali. O daqui da direita, da esquerda, né, é o chamado eixo HPA, que é o hipotálamo, hipófise e adrenal. O da direita, chamado eixo simpático medular. Então, esses eixos, quando é uma pessoa que está ansiosa, irritada, esses eixos estão superestimulados. É como se tivesse um instrumento... É como se fosse um instrumento fora do tom, um instrumento desafinado. Né? Então, a gente precisa olhar para esses sistemas e regular, afinar novamente. São sistemas essenciais para o funcionamento do organismo. É um sistema de adaptação a situações de estresse. Então, o problema é quando eles estão superestimulados. Aqui, só para ilustrar a extensão, né, desse sistema. Então, aqui uma relação aqui do cérebro, toda a relação do cérebro com o sistema imune. Então, essa superestimulação do sistema nervoso, ela acaba sendo transferida para o sistema imune, desregulando todo o sistema e gerando inflamações desnecessárias, entre outros problemas. Aqui o mesmo esquema, só que ilustrando a relação entre o sistema imune com o sistema nervoso. Então, o sistema imune também ele comunica com o sistema nervoso, está comunicando o tempo todo. E tudo isso aí está dentro desse sistema, né, que eu estou chamando de nosso instrumento que precisa ser regulado. Aqui eu trouxe a gente começa a entrar no tema da autorregulação, que é regular esses sistemas. Afinar, equilibrar. Esse pesquisador, Stephen Porges, da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, ele trouxe uma contribuição muito importante, talvez uma das maiores contribuições no tema da autorregulação, que é a teoria polivagal. Então, ele, estudando o nervo vago, ele percebeu que o nervo vago ele faz parte de muitas dos sistemas de regulação, daqueles primeiros sistemas que eu mostrei lá, que muitas vezes estão superestimulados, que a gente precisa trazer eles de novo para um tom mais harmonioso. Pela teoria polivagal, a gente expandiu muito a consciência sobre como fazer isso. Aqui só uma ilustração do nervo vago. É tido como o maior nervo que o nosso organismo possui. Então, ele se estende desde o tronco encefálico até todas as vísceras e ele inerva muitos órgãos. Stephen Porges, ele observou, né, que quando a gente tonifica esse nervo, quando a gente aumenta o chamado tônus vagal, a gente está associado a um aumento de sensação de segurança também, social. Então, naquele contexto de hiperestimulação que eu mostrei no início, né, aqueles sistemas, aquele sistema é um sistema de adaptação ao estresse, às situações estressantes. Quando aquilo está superestimulado, estamos no modo de proteção, estamos na defensiva, estamos na reatividade. E a gente precisa trazer esse sistema de volta
para um modo de segurança, para um modo de onde a gente sente conforto social perto das pessoas, nos ambientes que nos encontramos, né? Então, quando o nosso sistema nervoso ele detecta segurança, ele sai da defensiva e da reatividade. E quando não é mais reativo, quando a gente não precisa mais ser reativo, esses circuitos neurológicos, tudo aquilo que eu mostrei ali naqueles esquemas, eles começam a operar em prol da promoção da nossa saúde, da nossa regeneração e do nosso crescimento também. Então, quando a gente sai desse modo reativo, a gente entra num outro modo, que é um modo de expansão, de saúde, de regeneração. Então, olha só a importância dessa contribuição, né, que a neurociência vem trazendo sobre isso, sobre essa questão da autorregulação, porque um organismo reativo, ele precisa se defender, ele precisa superar, às vezes, um desafio que nem é muito real, né? No Oriente tem uma analogia que eu gosto bastante, que é da corda e da cobra. Muitas vezes a gente está passeando e vê uma corda e acha que é uma cobra, e aí aciona todo esse sistema do estresse, né, que é um sistema adaptativo importante para o organismo, mas aciona num nível alto. Mas é só uma corda, não é uma cobra. Quantas vezes a gente está diante do nosso convívio social, diante da vida, diante de meramente uma corda, é só não é nada. E a gente liga todo esse sistema a ponto de nos colocar numa posição de combate, de reatividade. E isso vai desgastando o nosso organismo. Isso vai nos levando para um estado de esgotamento. E essa situação de esgotamento é o que muitas vezes, hoje, né, a neurociência vem mostrando, que a ansiedade, muito é por conta disso. A ansiedade, ela é uma sensação, né, uma percepção diante de um organismo esgotado. Um organismo cheio de cortisol, de adrenalina, sendo que podia ser um organismo cheio de ocitocina, beta-endorfinas. E, para a gente trazer o nosso organismo para esse estado de ocitocínico, esse estado de tranquilidade, de bem-estar, a gente precisa regular aquele sistema do estresse que fica superestimulado, e a gente precisa trazer ele de volta para o tom da saúde, do bem-estar, da vida. Quando estamos seguros, coisas mágicas acontecem. Elas ocorrem em vários níveis, não apenas em termos de relações sociais, mas também promovendo expansão, criatividade e estados muito positivos. Então, a gente ter a oportunidade de olhar, de compreender o nosso organismo, de saber onde a gente pode tocar nele, onde a gente pode tonificar e trazer ele de volta para um estado de harmonia, para um estado de paz, para um estado altruísta. Eu sinto que isso é algo fundamental numa sociedade onde a gente está vendo hoje tantas pessoas ansiosas, com depressão, tantos jovens
partindo para o caminho das drogas. Então, a gente ser capaz de nos entendermos, entender o nosso corpo e regular ele, afinar ele. Igual um músico, ele afina o seu violão antes de tocar. Muitas vezes o músico sabe a música, está dentro dele, mas se o violão não tiver afinado, a música não vai ser aquela música que vibra lá no coração do músico. Né? Então, da mesma forma, o nosso corpo. Se o nosso corpo não está afinado, regulado, equilibrado, a probabilidade dele expressar aquele axioma fundamental que eu coloquei no início, que é de que somos essencialmente benevolentes, harmoniosos, pacíficos, altruístas, dificilmente esse corpo vai conseguir manifestar essa verdade. Então, para a gente seguir, eu gostaria de fazer um convite para vocês, que é da gente afinar o nosso instrumento. Então, por alguns minutos, eu vou conduzir alguns exercícios de autorregulação, para a gente poder estar entrando mais em contato com essa possibilidade e a partir dessa regulação, a gente ser capaz de nos corregular. Porque essa é uma outra contribuição muito importante do Porges, que é que quando a gente está regulado, quando a gente está bem, quando a gente está em estado de segurança, a gente, pelo nosso olhar, pela nossa expressão facial, pelo tom da nossa voz, a gente consegue corregular quem está à nossa volta. Então, eu acredito que isso explica o porquê que aquelas pessoas, aqueles mestres estão alinhados com a verdade universal. Pela simples presença dele no ambiente, ele consegue transformar o ambiente. Porque existe uma regulação tão profunda ali no organismo, na mente, que isso é passado para as pessoas à volta. Né? E a gente é capaz de, não precisa ser um mestre, super alinhado com a verdade suprema. A gente pode, pelo nosso olhar, pela nossa expressão facial, pelo tom da nossa voz, a gente pode fazer isso com as pessoas à nossa volta. Então vamos praticar um pouquinho. Eu vou convidar vocês. Vocês podem ficar com os olhos abertos. É só encontrar uma posição bem confortável na cadeira. Vocês podem ficar com os olhos abertos, mas vocês vão procurar, durante esse tempo, não focar os olhos em nenhum lugar. Vocês vão manter uma visão ampla do espaço, aqui. E aí vocês podem, nessa postura, vocês podem ir tomando consciência dos pés de vocês. E à medida que vocês vão tomando consciência, vocês vão soltando toda a tensão. Vai tomando consciência das pernas, dos joelhos, das coxas. À medida que vai tomando consciência, vai soltando as tensões. Tomando consciência das mãos, dos antebraços, dos braços, dos ombros. Vai soltando toda a tensão, tomando consciência da região do quadril, apoiado na cadeira, do abdômen,
todo o tórax, toda a região das costas, do pescoço, da cabeça, soltando toda a tensão da região da cabeça, aquelas tensões desnecessárias que costumamos manter perto dos olhos, perto da boca, acima dos olhos, vai soltando tudo isso, deixando o corpo bem relaxado, com muita consciência. E aí simplesmente a gente vai inspirando devagar, deixando o ar entrar nos pulmões. Pode até tomar a consciência do peito expandindo nesse momento, que o ar está entrando. O ar saindo, bem tranquilamente, tomando consciência do peito diminuindo, se contraindo, né? Fazer isso por mais 2 vezes, sentindo o ar entrando, pelos pulmões, expandindo a nossa caixa torácica, o ar saindo, caixa torácica diminuindo. Agora a gente pode ir para um outro passo nessa respiração. A gente vai inspirar mais brevemente e expirar mais pausadamente. Estudos vêm mostrando que a inspiração ela estimula o sistema nervoso simpático, que é esse sistema da luta ou fuga, da reatividade, mas que a expiração ela estimula o nervo vago. Então, quando a gente expira mais pausadamente, a gente está tonificando, a gente está estimulando o nervo vago. Então, a gente pode inspirar. Inspira em 3 segundos e expira em 6 segundos. Simplesmente nos permitindo esse ato sagrado que é a respiração. Inspirando e expirando mais pausadamente. É um movimento muito simples. E ao mesmo tempo que carrega uma delicadeza e uma força de nos colocar de volta a um estado de harmonia, segurança, saúde, regeneração e crescimento. Vocês podem ir abrindo os olhos com essa consciência, com esse estado. E voltando aqui. É isso.
Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o nosso irmão Mohamed pela brilhante exposição, especialmente pelo tema trazido e a forma com que foi trazido e apresentado, e que produziu um clima de paz, de serenidade, de amor aqui entre todos. Eu só gostaria de ressaltar que este tema que ele fez uma grande e bela apresentação, ele tem sido profundamente estudado, especialmente em alguns setores da sociedade humana. Um deles a sociedade teosófica, que é uma sociedade que estuda, sobretudo, entender quem somos nós. Quem somos nós? E os estudos têm penetrado sempre dentro de uma liberdade de pensamento absoluta. Cada um vai acreditar no que quiser, porque ela é uma sociedade de livres pensadores, mas tem entrado em tentar entender um pouco quem somos nós. E a percepção que existe é que nós, no mundo, geralmente estamos distantes de perceber quem somos nós. E os estudos indicam que nós somos uma vida espiritual, que nós somos uma consciência espiritual. E que essa consciência, para se desenvolver, ela se reveste de corpos físico, emocional e mental. O corpo físico é um deles, mas nós, ao mesmo tempo, temos um corpo físico, um corpo emocional e um corpo mental, e que estão atuando em níveis um pouco diferenciados, até que se consiga essa sintonia, esse afinar do instrumento com perfeição. Porque o espírito está no campo da unidade, no campo de que não existe diferença entre as pessoas, existe apenas a vida, enquanto os corpos eles estão aparentemente separados, aparentemente, mas na verdade há estudos como de Rupert Sheldrake, que nos fala da nosfera, nos fala dos campos mórficos, que estamos todos ligados. Então, enquanto nós estamos num processo evolutivo, esse afinar é um pouco mais difícil, porque nós ainda somos seres imperfeitos. Mas o trabalho nosso realmente é o trabalho deste sintonizar com a nossa essência que pode ser chamada de divina, a nossa essência divina. E daí vem a situações como aquela que São Paulo, em suas cartas aos Coríntios, ele disse: não sei porquê, não faço o que quero e faço o que não quero. É porque, na verdade, existe uma consciência que quer uma coisa, mas existe como que uma segunda consciência, a da personalidade. Isso faz com que haja esse quase que choque, porque quer fazer uma coisa, mas não faz, e faz o que não quer, então é porque ainda não houve essa sintonia, esse refinamento dessa sintonia. Então é muito importante isso, a gente entender um pouco mais de quem somos nós. E quando vivemos apenas com os olhos da cabeça e não com os olhos do coração, porque os olhos do coração, no budismo, é exatamente os olhos do ser divino, do ser espiritual. Enquanto vivemos nesse paradoxo, nós vivemos
em conflitos e achamos que o outro está separado de nós, que podemos e que devemos competir com ele. E eu acho que esse estudo ele tem uma profundidade e um interesse tão grande, porque é ele que permite a gente ter uma nova visão de quem somos e da nossa relação com os seres humanos, a nossa relação com a humanidade e a solução dos problemas mundiais, como o da paz mundial. Porque na hora que entendemos isso, nós vamos entender bem a unidade da vida e, mais do que entender, vamos vivenciar essa unidade da vida. Muito obrigado, Mohamed. Eu tenho lido muito e não tenho descoberto. E quando o nosso palestrante fala que a gente fica altruísta, pacífico, e com todas essas virtudes, ele fala primeiro que a gente tem segurança. E de onde vem a nossa segurança, se é que nós não sabemos quem somos, não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos e nem o que estamos fazendo aqui. Então, eu sou um procurador, estou aqui por isso, eu sou um procurador da paz, da harmonia. Eu tenho, inclusive, um artigo muito conhecido que diz o seguinte, que a solução de todo problema passa pela busca da paz. Um casal nunca se separa antes de procurar a paz. Inclusive através de parentes, através de um advogado e tal. Depois é que, se não tiver jeito, vai à justiça para procurar a paz. Então, eu acho meio complicado a gente, inseguro que somos, a gente, por exemplo, não sabe se vai estar aqui na semana que vem. Eu quero muito estar aqui na semana que vem. E hoje, inclusive, eu trouxe a minha irmã, trouxe a minha mulher, para participar dessa palestra que eu achei maravilhosa. E da amiga também, Cícera, que eu achei o tema maravilhoso e que eu queria uma resposta para isso. Olha bem, eu escrevi um artigo que diz o seguinte, a busca do problema, de todo problema, passa pela busca da paz. A solução de todo problema passa pela busca da paz. Então, eu gostaria de perguntar ao nosso ilustre palestrante, que deu uma excelente palestra, a respeito dessas considerações que eu fiz. Muito obrigado. Parabéns pela belíssima palestra. Realmente, como muito bem colocou o Dr. Ulisses, nos tocou profundamente. A primeira pergunta não tem nada a ver com a palestra. Por que você é Mohammed no plural? Fiquei bastante curioso, né? E pegando um gancho do Elon, o Elon tocou num ponto muito importante, porque o seu xará iluminado por Deus, Mohammed, ele revelou o seguinte: o homem é o meu mistério com letra maiúscula, e eu, o Ser Supremo, sou o mistério do homem. Então, pegando o gancho do Elon, que a gente se desconhece muito, né? Gostaria que você dissesse alguma coisa nesse sentido, né? Primeiro porque foi o seu xará que revelou essa citação, é um hadith de Muhammad. Hadiths são as falas de Muhammad, e é a única fala que é comentada por Baha'u'lláh, o revelador da revelação Bahá'í, num livro importante chamado Kitab-i-Kan, que quer dizer o livro da certeza. É o único hadith. E ele diz que esse tema foi tratado em todos os livros sagrados, então eu gostaria que você tocasse nesse sentido. E gostaria de parabenizá-lo, porque
Você falou de uma coisa muito importante no início do axioma, não é? E a gente vê que os textos sagrados, tanto da Torá, quanto outros livros sagrados e dos ensinamentos barrais, colocam o ser humano numa posição muito elevada. Não é? O Torá diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós não conhecemos o Ser Supremo e nem temos habilidade para isso. Então, até onde está a nossa imagem e semelhança? E as Escrituras barrais dizem: ó Filho do homem, conheci o meu amor por ti e assim te criei, gravando em ti a minha imagem e revelando-te a minha beleza. No entanto, nunca ninguém viu Deus. Então eu gostaria que, se você pudesse dizer alguma coisa nesse sentido. Muito obrigado. Sou Kena Lobo, sou escritora, sou terapeuta e sou esposa do palestrante também, né? Então, assim, aproveitando o gancho do Hulk, eu não sei o que ele vai responder, mas eu arriscaria dizer que Mohamed, no plural, é porque ele vale por muitos. Esse homem é um batalhão, tá? Então, a gente tem conversado um tempo atrás, principalmente fazendo uma ligação, uma conexão entre os mamíferos e os répteis. Já tem um tempo, desde que a gente teve bebê, a gente tem conversado sobre isso, né? E muitas vezes a gente percebe que a humanidade está se desconectando da natureza de mamífero. E a gente tem visto alguns estudos sobre, inclusive, educação infantil, que falam sobre você largar a criança ou deixá-la chorando, ou colocar muito cedo na creche para se desenvolver. E um dia desses, a gente dialogando, a gente percebeu que os mamíferos eles são criados com as mães, com muito afeto, e normalmente eles demoram um pouquinho mais para ir para o mundo. Eles são mais lentos, ficam ali, mas quando eles vão em grupo. Eles se conectam mais uns com os outros e são mais cooperativos. Já os répteis, às vezes, eles saem do ovinho, já vão caminhando, já vão mordendo, já vão indo para o mundo mais rápido. E, muitas vezes, será que, fazendo essa alusão àquilo que você estava falando, sobre o sistema simpático e o parasimpático, o sistema de luta e fuga, né? E o sistema de conexão, que, engraçado, aprende com ele isso. É o chamado cérebro reptiliano, né? E quando eu era adolescente, pré-adolescente, a gente lia algumas coisas sobre teoria da conspiração, a gente falava do ano 2000, que o mundo ia acabar, e eu falava: meu Deus, os reptilianos, quem são os reptilianos? E aí, conversando com ele esses dias, eu perguntei: será que isso não tem a ver com esse mecanismo de luta e fuga? E será que os reptilianos não somos nós humanos que estamos usando demasiadamente esse cérebro reptiliano e a gente fica achando que são coisas do outro mundo, de outro planeta, e, na verdade, às vezes, as respostas estão aqui. Então, essa é a minha pergunta. Será que a gente conversou, mas acabou que tinha menino, tinha coisa, né? Eu vou trazer para ele compartilhar e queria saber o que você acha sobre sistema simpático, parasimpático e essa relação dos mamíferos com os répteis. Grata. Eu gostaria de fazer uma relação da música. De dentro para fora, de dentro é o que você analisou, a evolução interna de cada ser humano, para fora. E de fora é a sociedade, que nós estamos inseridos no contexto atual, e de fora para dentro. Então, eu gostaria que a gente refletisse um pouco essa questão do micro, do interno, do momento de evolução do ser humano, em que estágio nós estamos hoje da evolução. Eu leio bastante também o Aurobindo, e ele fala muito da evolução humana, também o fenômeno humano, que fala sobre a questão da noosfera. Então, essa conexão tem a ver com essa evolução humana, né? E o que nós tivemos de fora para dentro, que foi a tua primeira questão, que é por que hoje os jovens e a humanidade
em geral, tem esse grau, em especial o Brasil, as estatísticas que você deu do Brasil, de ser o de maior incidência, né, de problemas mentais e ansiedade, né, você falou. O que nos conecta também com a palestra da semana passada, né, que foi exatamente o grupo de saúde pública que nos trouxe os dados alarmantes sobre a condição de ansiedade, que é o ambiente externo. Então, queria que você relacionasse um pouco essa questão dos avanços dos conhecimentos a nível individual e em que patamar que a sociedade está dando uma resposta para a própria sociedade. Então, por que não se não se pesquisa também as origens do fora para dentro? Do fora para dentro. Das condições externas para dentro e impacto total sobre os jovens, sobre a ansiedade, né, do que é que você trata, da ansiedade, porque o fora para dentro, como a gente mensurar esse fora para dentro. E aí nós temos também, ali está o Marcos, né, toda a questão da OMS, do SUS, Alma Ata, Ottawa, os vários que trouxeram os elementos de que a saúde, ela só é saúde se entendida integralmente enquanto a saúde de bem-estar para a sociedade como um todo, nos seus fatores econômicos, sociais, psicológicos, não desigualdade, equilíbrio na sociedade. Então, essa relação, então, entre o fora, é o nosso movimento aqui no Brasil, as causas profundas que estão trazendo esse adoecimento da nossa sociedade, que é internacional também, mas nós estamos falando do Brasil, e essa reflexão que você faz, como a gente fazer essa ligação para ter maior efetividade. Essa é a minha pergunta. Muhammad diz, vamos pronunciar o S final, né, para ser justo, que é muito cruel pensar que não nos conhecermos deve nos levar à guerra ou à não paz. É preciso que, mesmo antes que nós nos conheçamos profundamente, a gente consiga diminuir o grau de incerteza que a gente abriga a todo instante. Não parece que, em breve tempo, a nossa sociedade vai simplificar-se. Pelo contrário, o avanço científico e tecnológico e o sequestro que ocorre das consequências positivas, benéficas desse desenvolvimento, tem imprimido a nós outros situações ruins, não é? Que parecem justificar a guerra. Só queria, então, a sua palavra nesse sentido, que é o seguinte: vamos demorar um tempo para nos conhecermos. E dentro das duas coisas belíssimas que você trouxe aqui, o Walter Franco, que tudo é uma questão de manter a espinha ereta, a mente quieta, o coração tranquilo, e mais o fato de que nós somos naturalmente altruístas. Então, eu gostaria, nesse ponto, como vamos enfrentar, né, esse avanço, essa complexação, né, da nossa sociedade para produzirmos a paz, lembrando que paz, até onde eu entendo, não quer dizer monotonia, maresia, não é monotonia e etc. Marasmo, né? Ao contrário, para alcançarmos a paz, teremos que lutar. E que luta é essa? Vindo aqui em Brasília, meu irmão me traz sempre para essas programações maravilhosas que só fazem acrescentar o nosso eu aqui, né? Então, o que eu tenho que dizer? A sua exposição foi ótima, a sua palestra, né? E eu já fiz muita meditação pela minha vida, né? Esse tipo de meditação, a gente entra em alfa, né? A gente procura, né, entrar, e todos nós queremos alcançar o nirvana. É possível? Você vai me dizer se é possível a gente alcançar um dia o nirvana. Mas eu acho tudo muito... nós fizemos a nossa meditação maravilhosa, nós entramos assim em concentração geral, né, comum,
Mas o dia a dia, como a gente pode continuar esse dia a dia sozinhos em casa? Porque mais a gente fica no nosso eu, né? Cada um fica no nosso cantinho. Então, como é possível uma continuação para a gente conseguir um pouquinho mais de equilíbrio? Porque a ansiedade a gente vive, carioca vive em ansiedade, eu vivo, e tem que conviver com isso e a gente vai levando. Então, é possível o nirvana? É possível melhorar um pouco a nossa ansiedade? Perguntas bem elaboradas, com um nível de subjetividade e complexidade que faz jus a um departamento dentro da UNB, como é o CEAM. Então, quando a gente lida com esses temas transdisciplinares, né? São temas transdisciplinares, são temas que envolvem aspectos físicos, fisiológicos, mas que também toca a subjetividade, que toca a sensibilidade. Então, o Willon trouxe uma temática que estava até conversando na semana passada com a dona Wanda Beatriz, que é algo que me faz refletir bastante. A gente é educado, né, essa minha geração, acredito que a geração de praticamente todo mundo aqui, a gente foi educado de uma forma que não foi uma educação que nos colocou em sintonia com essas verdades universais. Então, a gente precisou, depois de adultos já, alguns começaram mais antes, um pouco, né, na adolescência, mas a maioria aqui, acredito que começou essa busca já na fase de adulto. A gente começou essa busca interna de sentido, de onde viemos, onde estamos realmente, para onde vamos. Então, tudo isso foi preciso ser construído, né? Foi preciso ser investigado já numa fase adulta. Vocês já imaginaram se, para essas gerações que estão vindo agora, a gente não privasse esses seres humanos dessa compreensão que é tão importante do sentido da vida, de onde viemos, para onde vamos, qual que é o sentido de estarmos aqui nesse momento? Se a gente nutrir essa geração que está vindo agora com essa compreensão, quando chegar o momento deles de agirem no mundo, eles não vão mais estar nessa condição de insegurança, de confusão, e vão agir com muito mais eficiência dentro desse objetivo, que é um objetivo planetário, humano, de promoção da paz e de solução de todos os problemas, né, que a gente observa hoje no mundo, muito por conta dessa falta de compreensão do sentido da vida, muito por conta dessa confusão. Então, eu acredito que a gente precisa, partindo dentro desse conceito da autorresponsabilidade, a gente precisa fazer essa busca. Quem não fez ainda precisa fazer essa busca, precisa encontrar esse sentido, porque é possível, isso não é algo impossível, algo muito difícil. É possível fazer isso. E a gente nutrir essa geração que tá vindo agora,
para eles não serem, para não passarem por tanta confusão, né? Eu passei por muita confusão na minha vida também. Comecei a experimentar ansiedade no corpo. Então, eu sei como isso é desafiador. Então, essa segurança que o Willow ele falou, ela é fundamental, essa segurança, que vem dessa busca, que vem desse encontrar o sentido. E o ideal seria que a gente nutrisse essa geração que está vindo com esse sentido, com essa compreensão, para que, quando chegar na fase da adolescência, estarem mais seguros. Eu acredito que isso vai diminuir bastante a incidência de ansiedade, depressão, hoje na sociedade brasileira. Respondendo o Huck, a primeira pergunta mais fácil que é sobre o Mohammed, né? Simplesmente, esse nome foi um nome dado pelo meu pai. Ele gostava do Muhammad Ali e de um outro Mohammed que estava em voga ali naquela época, que eu pouco antes de eu nascer, que era um sheik importante lá nas Arábias. Então, simplesmente, ele deu esse nome e registrou dessa forma. Então, é algo que é simplesmente isso. E escreveram o meu nome, eu nasci lá em Pirinópolis, escreveram o meu nome todo errado lá no cartório. Ainda esse nome, Mohammed, ainda está um nome ainda editado, que depois a gente conseguiu fazer uma pequena edição, porque estava muito errado a pronúncia e a escrita. Então, a gente conseguiu chegar nesse estado de grafia e é o que eu tenho hoje, esse nome. E eu tomo ele. Você trouxe o tema da identidade, né, que os grandes textos de sabedoria da humanidade, vamos pegar a Bíblia, né, aí, para poder ilustrar no início. Ela diz que o homem foi feito à imagem e semelhança do Criador, né? Se eu for pegar textos importantes de sabedoria do Oriente, na região dos Himalaias, se fala muito no tema autorrealização. E o que vem a ser autorrealização para esses seres, para esses sábios? Autorrealização significa resgatar a consciência da nossa verdadeira natureza, que é uma natureza conforme a imagem e semelhança do Criador. Então, assim, eu procuro, principalmente depois que eu me tornei pai, a compreender muito claramente essa identidade original do ser humano. Porque, para os meus filhos, Deus não está lá no céu, não. Para eles, Deus está na terra, sou eu. E a mãe deles é a deusa também. Então, aquilo que eu falei inicialmente para o Will, qual que é a noção de Deus que a gente está dando para as nossas crianças? Se o pai pega e bate e agride, é agressivo, mente. Qual que é o resultado disso? O resultado vai ser uma confusão acerca desse sagrado, acerca dessa fonte que tudo rege, que tudo
controla, que tudo nutre. Não é? Então, a gente precisa olhar para isso e reforçar essa identidade, principalmente para quem é pai, mãe, para quem é avô, avó, e a gente ir cultivando essa consciência nessa geração que está vindo, desde o início. A Kená trouxe um tema que do aspecto reptiliano, né, do sistema nervoso. Eu gostaria só de comentar algo, que esse mesmo nervo vago que eu compartilhei com vocês, que promove a autorregulação, ele existe uma porção mais primitiva dele, é o chamado que eles chamam de nervo vago dorsal, que é a porção mais primitiva dele, que quando todas aquelas estratégias de sobrevivência que eu mostrei na palestra, né, todo o sistema nervoso simpático ele é ativado para poder nos preparar, para poder lidar com o estresse, superar um desafio, lutar ou fugir de um agressor. Quando esse sistema ele não é eficiente, quando mesmo assim a ameaça ela permanece, cronicamente, a gente entra num modo mobilizado pelo nervo vago, que é um modo literalmente dos répteis. Os répteis, eles já viu que quando eles se sentem ameaçados, eles se congelam? Eles ficam parados, imóveis, inativos, passivos. A gente também, se a gente não é capaz de lidar com os desafios de maneira adaptativa, a gente chega nesse estado também de congelamento, de inatividade. E isso é muito perigoso. E o mesmo nervo vago que nos traz segurança, ele também pode nos levar a esse estado de congelamento. A Sol, é Sol? Sol, né? Ela trouxe uma questão que me remete ao termo, né, da autorresponsabilidade que eu trouxe e da necessidade de, a partir dessa autorregulação interna, que é um movimento de dentro para fora, a gente ser capaz também de, a partir dessa autorregulação interna, a gente ser capaz de corregular quem está à nossa volta. Então, se a gente está realmente regulado, equilibrado, alinhado com essa grande força suprema que tudo rege, a gente está vibrando numa frequência, a gente está até exalando substâncias a nível de hormônio, de substâncias fisiológicas, que vai corregular quem está à nossa volta. Então, aí é um movimento de fora para dentro, né? Também. Então, o estado que as pessoas se encontram me influencia. E o estado que eu me encontro influencia as pessoas. Então, a gente tem bastante consciência sobre isso. O Vasco trouxe um tema que eu também responderia dentro dessa linha, sabe, da corregulação. A gente precisa ter muita consciência desse poder que temos, de corregular o ambiente à nossa volta. Então, a partir do momento que isso está seguro dentro da gente, que isso está claro dentro da gente, a gente tem que assumir a responsabilidade e corregular, influenciar positivamente o mundo. A gente vai ficar esperando
uma grande personalidade surgir, vai ficar esperando os governos, ou a gente vai tomar a responsabilidade, encontrar o nosso centro de equilíbrio, de harmonia, e a partir disso a gente influenciar quem está à nossa volta. Então é nesse sentido que eu penso. A Bruna trouxe uma questão que eu gostaria de chamar a atenção. Esse simples exercício de respiração que a gente fez aqui, de inspirar mais brevemente e expirar mais pausadamente, é muito simples. E a gente consegue fazer isso em qualquer lugar, com o olho aberto, no trânsito, na fila do banco. Qualquer lugar a gente consegue fazer isso. Né? Existem outros recursos de autorregulação, que eu não citei aqui, também pela questão do tempo. Eu trouxe 3 recursos bem simples e que é possível ser aplicado no cotidiano. Então, por exemplo, quando pode ter passado desapercebido, mas o fato de você não focar os olhos, você está estimulando o nervo vago. Então, quando você está num lugar e para de focar, de ficar fixando os olhos nos objetos, quando a gente fixa o olhar, a gente está mobilizando o sistema nervoso simpático. Quando a gente deixa a visão mais ampla, a gente está estimulando o nervo vago. Então, a gente pode fazer isso em qualquer lugar também. Claro que tem momento que a gente está dirigindo. Mesmo dirigindo é um exercício também de autorregulação. Porque quando a gente está dirigindo, a gente não fica com o olho... Muitas vezes a gente dá uma desfocada na visão e vê o todo. Essa visão do todo, ela tonifica o nervo vago. Existe todo um estudo mostrando que o nervo vago tem conexão com todos esses nervos que inervam a face, inclusive os olhos. Então, o fato da gente desfocar é uma forma de autorregulação. A Ruth também trouxe essa demanda, né, de outros recursos de autorregulação. Que eu acabei... São inúmeros recursos. Então, por exemplo, um recurso que é muito simples, que eu vou encerrar com ele aqui, que a gente está precisando encerrar. Vocês estão vendo muito aí, quem acompanha mídia social, essa moda das pessoas colocarem o rosto numa bacia com água. Não sei se alguém aqui viu isso. Coloca o rosto numa bacia com água, se enfia numa banheira gelada. Então, existem estudos, né, mostrando que quando a gente ativa o que é chamado no nosso organismo de reflexo do mergulhador, então a gente, por muitos anos na nossa vida, a gente precisou mergulhar mais, precisou segurar a respiração e mergulhar. E para isso acontecer, a gente precisa dar uma desligada em muitos outros sistemas do organismo, porque senão a gente não consegue lidar com a falta de oxigênio. Então a gente pode usar aí esse reflexo que ainda existe no nosso organismo como um recurso de autorregulação. Então quando a gente simplesmente vai lá na pia, molha os olhos por um tempo ali que vai lembrar ali um mergulho de pelo menos 30 segundos. Molha os olhos, molha a região dos olhos, molha atrás das orelhas, molha a nuca, coloca água na boca, passa água no rosto, passa água aqui do cotovelo até as mãos.
simplesmente essa ação, ela também é capaz de estar mobilizando o nervo vago, e é um recurso por isso de autorregulação. Então tem inúmeras formas de estar fazendo isso. Eu trouxe algumas, né? Trouxe algumas bem simples e bem fáceis de serem praticadas no cotidiano. E eu espero que vocês continuem caminhando, se autorregulando, afinando esse instrumento que é o corpo, porque quando eu enfatizei o corpo físico aqui, é porque sim, eu posso estar lá, eu posso estar a compreender a paz na mente, posso estar com a minha mente alinhada com a consciência suprema, mas se o meu corpo não tiver preparado para poder responder a essa frequência, uma hora vai dar uma dissonância aí, dentro desse fluxo que vem da essência e que precisa ser expresso pelo corpo físico. O corpo físico precisa responder essa frequência. E a gente precisa preparar ele. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Foi uma alegria falar sobre esse tema aqui. Muito obrigado pelo espaço, doutor Ulisses, Wanda, professor Mário Brasil, representando aqui o CEAM, pessoal do café. Muito obrigado. Gostaria de agradecer primeiramente o nosso palestrante, professor Mohamed, com S, né? São muitos conhecimentos que ele traz. Gostaria de agradecer em nome do CEAM, em nome da União Planetária, em nome da Fundação Darcy Ribeiro, da Fiocruz e do Café Bristol, né, Utopia Café Bristol, a presença de todos. Obrigado.